Queridos amigos, hoje foi um dia cheio para o marketing multinível no Brasil. Começando lá pelos Estados Unidos, quando o juiz Augusto Landes se considerou incompetente em seguir julgando o pedido de recuperação judicial da Telex Free no condado de Nevada, no estado de Nevada, e remetendo o processo para o condado de Massachusetts, argumentando o juiz que lá é o local adequado porque há o maior número de envolvidos, o maior número de divulgadores nos Estados Unidos. Mas eu não quero aqui gastar energia com a situação da Telex Free lá nos Estados Unidos, porque nós temos muita dificuldade de opinar, de argumentar no mérito, considerando que é um outro país, uma outra legislação. Eu sequer conheço a legislação norte-americana que trata do marketing multinível. Eu quero concentrar a nossa discussão aqui no Brasil, que envolve duas empresas, e hoje ocorreram dois fatos importantes ligados ao marketing multinível. O primeiro foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, que decidiu que a decisão da Justiça Federal de Goiás, que bloqueou a Bebom, é incompetente do ponto de vista legal, porque de acordo com o STJ, o suposto crime que possa ter cometido a empresa de pirâmide financeira é a atribuição da Justiça Estadual. Portanto, o STJ determina a transferência do processo da Justiça Federal de Goiás para a Justiça Estadual. E eu estou citando esse exemplo da Bebom para opinar sobre a justiça no Brasil. Foram 9 meses de cerca de 300 milhões de reais bloqueados, uma parte da empresa, outra parte dos divulgadores, aqueles que reinvestiram ou que não receberam nada das suas compras, dos seus produtos. E somente 9 meses depois é que a Justiça decidiu que a Justiça que bloqueou a Bebom era incompetente para bloquear a Bebom. Eu estou dando esse exemplo para dizer que nós, que defendemos o marketing multinível no Brasil, entramos numa luta de longa duração, uma luta dura, que não é fácil. Veja o caso, por exemplo, de hoje também, da Impactos. Somente depois de 9 meses é que a Justiça, a segunda instância, aqui da comarca de Rio Branco, no Acre, no estado onde eu moro, somente hoje é que os peritos da empresa Ernest Young estiveram na sede lá em Vitória, da Impactos, ouviram o diretor da empresa, o Carlos Costa, ouviram os advogados, iniciaram o processo de ter acesso ao banco de dados da empresa, às informações da empresa, enfim, ao ter acesso aos procedimentos que determinou a juíza Thaís Calil. Isso 9 meses depois. Então a pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: o que a justiça fez durante 9 meses? Porque ouviu o diretor da empresa, rapidamente se ouve. Não temos informações de que os divulgadores foram ouvidos. Os principais interessados não têm informação que foram ouvidos no processo. Tem 1,5 milhão de divulgadores para serem ouvidos. Aqui no Acre, mais de 50 mil divulgadores e nenhum foi ouvido. O que houve foi, no começo, lá 9 meses atrás, uma tentativa de criminalizar os divulgadores, e nós radicalizamos, jogando muito duro, e esse processo foi suspenso, mas não quer dizer que esse processo acabou, ele pode voltar, e a gente tem que estar muito atento para se levantar contra ele, mas eu estou dando esse exemplo para dizer que foram 9 meses para se iniciar a perícia agora, para se iniciar a perícia. O que vai ocorrer, na nossa opinião, e tendo conhecimento de como funciona a justiça no Brasil? Após o término do trabalho da empresa Ernest Young, de perícia no banco de dados da empresa, pegando os documentos da empresa, todas as informações necessárias para a juíza decidir, ela vai se pronunciar se a empresa é uma pirâmide financeira ou não. Eu tenho clareza de que se a juíza
decidir no mérito, na primeira instância, na segunda instância, que é a nossa primeira instância, tem a segunda instância, que é o TJ, ainda tem o STJ, e se tiver uma questão constitucional, vai para o STJ, o STF. Então, é uma luta longa. Eu tenho uma opinião de que se a juíza decidir que a Impactos é uma pirâmide financeira, eu tenho a opinião de que o diretor da empresa, os donos da empresa vão recorrer. Eu acredito nisso. Também acredito, tenho clareza, de que se a juíza decidir que a Impactos não é uma pirâmide financeira, eu também acredito que o Ministério Público, pelas posições que tem tomado, vai recorrer para a segunda instância, pedindo um novo julgamento na segunda instância. Então, o que vai ocorrer? Se a segunda instância, que é o TJ, que vai ser primeiro numa Câmara Civil do Tribunal de Justiça, tendo a decisão, a parte perdedora recorre para o pleno do TJ. Perdendo ou ganhando, a parte perdedora recorre para o STJ. Portanto, essa luta no mérito, se a Impactos é uma empresa que praticou pirâmide financeira ou não, é uma luta de longos anos. Isso está muito claro. Está muito claro. E eu vou aqui citar o exemplo da Varig. A Varig foi fechada por uma decisão da Justiça a pedido do governo na época, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Muitos de vocês que estão me assistindo não tinham nascido. E esse processo começou na primeira instância, foi para a segunda instância, chegou ao STF. E agora, há menos de 30 dias atrás, o STF decidiu que a Varig não cometeu os crimes que foram colocados, imputados a ela na época. Portanto, todos os acionistas da Varig serão ressarcidos. E a dívida, de acordo com o STF, da decisão de menos de um mês atrás, é de que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, os otários aqui como eu, como você que está me assistindo, os otários vão pagar 7 bilhões de reais para os acionistas da Varig, porque há 20 anos atrás a Justiça brasileira tomou uma decisão equivocada contra a Varig e agora o STF corrigiu 20 anos depois. Isso pode ocorrer com a Impactos aqui no Brasil. 5 anos, 10 anos, 15 anos, e os meus filhos, os seus filhos, pagarem uma conta que não é deles. Uma conta caríssima, altíssima, que pode ser usada daqui a 10 anos para ter universalização da universidade, para ter ensino de qualidade, para ter hospitais no Norte e Nordeste, que é uma tristeza a nossa saúde pública no Brasil. O nosso transporte coletivo é uma vergonha. A violência está matando os brasileiros nas periferias e nas grandes cidades. A violência entrou agora nas pequenas cidades do Brasil, inclusive aqui do Norte. Nossos pequenos municípios do Acre vivem onda de violência, né, que nos assusta. Então, pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos, dinheiro que era para ir para a educação, para a saúde, para a segurança, tenha que ser pago para os donos e os divulgadores da Impactos daqui a 15, 20 anos. Se a Justiça aqui do Acre e depois a segunda instância e depois o STJ ou o STF fizerem como fizeram com a Varig. Portanto, a nossa opinião, o nosso pedido público, político, diplomático à Justiça do Acre é que tão logo saia essa perícia daqui a 40, 50 dias, a juíza possa determinar a imediata devolução dos recursos dos divulgadores que estão no prejuízo, especialmente aqueles que entraram nos últimos 105 dias, que não receberam nada, ou receberam parte dos seus recursos, ou aqueles que reinvestiram. Portanto, que possa devolver o dinheiro imediatamente dessas pessoas e seguir no julgamento do mérito, porque nós temos clareza, vou repetir, de que quem perder vai recorrer. Está muito claro este cabo de guerra entre a empresa Impactos e o Ministério Público do Acre. Isso já ficou claro nas entrevistas, ficou claro isso nas publicações, e nós precisamos salvaguardar o direito das pessoas que, de forma honesta, com o dinheiro do seu salário, com o dinheiro que pegou emprestado, muitas vezes de agiota, eu recebi já mais de 5 mil e-mails aqui no Acre, no meu e-mail, no moisesdiniz.acre@gmail.com, em que pessoas mudaram de cidade para fugir de agiotas, pessoas mudaram de cidade para não ser encontrada pelos fiscais dos bancos que estão cobrando, pessoas
em extremo desespero. Então, o pedido que nós fazemos, e nós precisamos nos mobilizar, e aí não é se intrometer na justiça. Os poderes são harmônicos e independentes, executivo, legislativo e judiciário. Mas nós, cidadãos brasileiros, seja políticos ou não, nós temos o dever de nos mobilizar. Nós aqui no Acre, nos próximos dias, vamos estar nos mobilizando com um único intuito: pressionar a justiça. Não para que ela julgue de um jeito ou de outro, isso é papel dela e ninguém tem o direito constitucional de se intrometer nas decisões da justiça. Agora, nós como cidadãos temos o direito constitucional, cívico, democrático, de pressionar a justiça para que ela, após a perícia identificada os valores de cada investidor, quanto cada um investiu, quanto cada um recebeu, quanto cada um falta receber, quando tiver esse acesso ao banco de dados da empresa, devolver o dinheiro das pessoas. Nós vamos realizar passeatas, carreatas, vigílias, independente de partido. Vamos chamar os padres, os grandes pastores do Acre para a gente fazer um ato ecumênico, pedindo proteção, pedindo as bênçãos divinas a favor da liberação desse dinheiro. Portanto, eu encerro aqui dizendo que hoje, no Brasil, o marco multinível foi notícia e foi notícia boa. Finalmente começou a andar o processo em relação a impactos, e essa notícia em relação a Bebom é também uma boa notícia, porque o marco multinível começa a ser notícia no Brasil, apesar dos jornalões, das grandes TVs não darem notícia. Mas nós aqui vamos fazendo o nosso plantãozinho, vamos conversando com as pessoas, vamos nos unindo, independente de você ter sido divulgador da Impactos ou divulgador da Telex Free, ser divulgador da Bebom, de qualquer outro marco multinível, as dezenas que estão surgindo. Aqui mesmo no Acre tem várias empresas que os divulgadores estão participando. Independente disso, nós temos que estar juntos, como ideia, como movimento, porque o nosso movimento de aprovação da lei do marco multinível em Brasília está paralisado. Vocês sabem que o nosso querido deputado Arcelino Popó teve que entregar o mandato para o titular, que era ministro, e hoje o movimento de tramitação do processo lá em Brasília está parado. E daqui mais alguns dias começa a Copa do Mundo, e daqui mais alguns dias os deputados e senadores vão estar nas suas bases atrás de voto, e muito difícil aprovar esse projeto no ano de 2014. Portanto, nós temos uma luta muito grande pela frente, de mobilização dos divulgadores, de união dos divulgadores, de evitar polêmica desnecessária, de evitar confronto, deixar cada um seguir o seu caminho, e a gente procurar cada vez mais estarmos unidos, a gente procurar organizar um comando nacional do marco multinível, cada estado organizar a sua associação de divulgadores, mesmo que seja lá da Line Viso, da Get Easy, que seja da Bebom, que seja da Louvre, que seja da Verture, qualquer empresa de marco multinível, independente do marco, se junte numa associação, faça o seu movimento, mas se junte nesse processo de a gente ter uma lei do marco multinível e a gente ter uma grande vitória nas próximas semanas, que é a devolução dos recursos bloqueados da Impacto, porque ainda tem outras empresas com dinheiro bloqueado. Nós temos mais de quase 300 milhões bloqueados em Goiás, da Bebom. Nós temos quase 200 milhões bloqueados da Priples, lá em Pernambuco. Portanto, é uma luta do Brasil, e nós só vamos vencer se nós estivermos organizados, mobilizados e unidos. Esse é o nosso objetivo, porque unidos nós somos fortes.